Continuando o rigging do nosso personagem, eu terminei a pintura de peso aqui, e aí eu vou mostrar para você como é que ficou, mais ou menos. Então, o braço já não estava tendo problema nenhum, certo? Então, selecionando a influência do ombro aqui, ele está influenciando inteiramente as mangas, né? E não o ombro em si, tá? Se a gente pintar o ombro aqui, ó, quando eu dobrar o braço, eu vou deformar demais essa parte aqui, certo? A gente já vai adicionar um pouquinho de influência aqui, mas através de outros meios, tá? Que eu vou explicar nessa aula. Então eu vou passando aqui os joints um por um, mais ou menos, para você ter uma noção de como ficou. Então aqui embaixo, certo? O joint raiz, quanto ao torso, né, do personagem, ele está influenciando somente essa parte de baixo aqui. Esse próximo joint está influenciando toda essa região, tá? Até aqui em cima, ó, e aqui atrás, mais nada. O joint referente ao peito está cuidando de toda a parte do peitoral, inclusive aqui atrás, tá? Base do pescoço está cuidando só dessa parte aqui, só desse único looping. Eu posso até tirar esse aqui, ó. Isso aqui está sendo referente ao joint da coluna aqui, né? O joint próximo ao peito ali. Esse aqui é aquele que eu tinha feito com vocês. Então, ó, ele cuida dessa parte e de cima da cabeça toda, certo? Então, isso para a parte do torso. Para o braço, selecionar a influência, ele tem uma influência desse joint até esses vértices aqui, certo? Então, para deixar bem claro, né, toda a região que tiver esses múltiplos edge loops, a influência de peso de um joint ela vai até a primeira parte, até o primeiro looping, e o segundo looping fica para o próximo joint, tá? Então, no caso, aqui, ó, opa, no caso desse joint aqui, ele está cuidando até o começo do cotovelo, depois o restante do cotovelo fica sob influência do joint do cotovelo, né? Tá? Se eu colocar ambos aqui, ó, para o cotovelo, olha só o que vai acontecer, né? Ele está influenciando a parte de trás. Se eu selecionar ele aqui e girar, vai acabar com o braço todo ali, ó. Tá? Então, a melhor maneira, né, é essa aqui, ó. Tá? E daí eu posso dobrar o braço livremente, tá? Sem distorcer essa parte aqui. Ok? Continuando. O do pulso, mesma situação, tá? O joint do cotovelo ali, ele vai pegar influência até essa primeira parte do pulso. A segunda parte aqui, essa segunda linha do pulso, vai ser encarregada dele aqui. E a mesma coisa vai servir para os dedos, ó. O pulso ele vai influenciar até a primeira linha antes de chegar nos dedos, ó, certo? E as de baixo aqui, ele tem que segurar. Então, ó, se eu selecionar os dedos aqui para girar, ó, esse primeiro aqui é o que mais tem problema ali, né? Eu tenho que corrigir isso, inclusive. Mas, ó, aqui, ó, ele dobra, dobrando certinho. Aqui também, tá? A distorção da textura é normal, né? Como a gente não tem muito polígono para trabalhar. Mas continuando, então eu corrigi isso aqui depois, né? Esse dedo só não pode influenciar esse pedaço aqui que ele está influenciando, certo? Mas olha só,
ele influencia somente essa parte, né? Antes ele estava influenciando tudo, estava influenciando os dois, então eu primeiro adicionei influência nesses aqui, correto? Ó. Depois eu vim nesses joints e tirei a influência que estava pegando aqui do lado, tá? E aí a influência dos dedos vai até a primeira divisão, né, de cada joint, que esse joint vai influenciar até a primeira divisão desse, e a parte de baixo. Esse próximo aqui vai influenciar até a primeira divisão, né, segunda e a primeira aqui e embaixo, tá? E esse aqui da segunda para frente, tá? Mesma coisa com os outros, ok? A gente tem que dividir sempre aqui a influência na parte onde a gente tem mais de um loop. O dedão, mesma coisa, ok? Até a primeira divisão e a parte de baixo, e depois segunda divisão e a ponta. Ok. Para as pernas, o joint central, né, o joint raiz ali, está influenciando toda essa região aqui, ok? Somente ela. Ó. A perna, ela influencia daqui para baixo, e o joelho, ó, vai até a primeira divisão do joelho, e o joelho, o joint do joelho, né? Da segunda divisão do joelho até lá embaixo, ok? Sendo que esse joint aqui, ó, eu coloquei ele para influenciar um pouquinho aqui. Então, percebam que a influência ela não está totalmente 100%, tá? Não está totalmente branca, mas aí eu já falo sobre isso. E por último aqui, o tênis, certo? Vem o Paint Skin Weight Tool. Esse joint da perna, ele influencia essa parte de cima aqui do tênis, ó. Então vou colocar aqui, ó, transparência. Ele influencia a parte de cima do tênis para ele segurar um pouco o tênis. O tornozelo, daquela parte de cima para baixo, certo? Ele não pega a parte de cima. E aqui o dos dedos, né, o começo dos dedos, vai estar influenciando essa parte, ó, a frente e um pouco daqui. Eu já vou explicar também. Então, agora, né, que eu tenho essa blocagem de pintura de peso, eu tenho que melhorar algumas coisas, tá? Por exemplo, vamos supor aqui a perna dele. Quando eu subir a perna, olha só, o que acontece? Ela está estourando a malha aqui, ó. Tá? Por que está acontecendo isso? Porque eu tenho no momento operações muito bruscas, né? Como assim muito bruscas? Se eu clicar aqui na perna, vir aqui em Paint Skin Weight Tool, selecionar a influência desse joint, eu vejo que aqui, ó, para a gente testar melhor, tá? Um dos recursos para a gente testar melhor a animação, a distorção é o seguinte. Aqui embaixo eu tenho minha timeline, ok? E aí eu venho aqui, ó, se eu apertar S, venho aqui no quadro 1 e aperto S, deixa eu mudar aqui, deixa eu 25. Se eu venho aqui no quadro 1 e aperto a letra S, ele marca um quadrinho vermelho, então significa que eu salvei a posição desse joint, tá? Eu tenho que selecionar o joint que eu quero, apertar S. E aí eu vou vir aqui no quadro 10, mover esse joint, rotacionar ele e apertar S de volta. Então quando eu correr agora o mouse aqui, ó, clicar e arrastar, ele anima sozinho, tá? Então é melhor do que a gente ficar testando, não deu certo, volta para a pintura de peso, testa, não deu, volta para a pintura de peso, etc. Então aqui eu consigo testar com maior facilidade. Então como eu estou tendo uma mudança brusca aqui, ó, esse controla 100% essa parte e
o pivô central, né, o pivô raiz, ele controla 100% essa parte aqui. Quando eu animo, olha só, esse joint aqui está levando essa parte totalmente para lá e nada acontece com essa aqui, ok? Então o que acontece? No nosso corpo, né, se a gente esticar o braço, por exemplo, erguer o braço, não é somente o braço que vai ser influenciado, né? A nossa pele aqui dessa região, se a gente erguer o braço assim, por exemplo, ela vai ser um pouco influenciada, né? A pele é puxada, os músculos e tudo mais. Então aqui a gente tem que simular um pouco disso. Como que a gente vai simular um pouco disso? A gente tem que distribuir o peso nessas regiões aqui, ó, tá? Como essas aqui. Como que eu vou distribuir o peso? Eu tenho operações aqui, ó, que eu não comentei na aula passada, de pintura de peso. Eu tenho Replace, Add, Scale e Smooth. O que a gente mais vai usar vai ser Replace e Smooth. Tá? Então o que o Replace faz? Eu tenho aqui embaixo valores do meu pincel, da força do meu pincel. Então se eu colocar aqui, por exemplo, 0.2 e pintar esse vértex aqui, ó, ele vai adicionar uma influência menor, tá vendo? 0.2. Não vai passar disso. Então eu tenho uma escala que vai de 0 a 1, onde 0 é o preto e 1 é o branco 100%. Ok? Então, se eu colocar valor aqui tipo 0.5, eu vou pintar metade da influência. Tá? Não importa onde for, ó. Aqui já está 100%. Como eu estou usando a operação Replace, ele vai pintar ali 0.5 e vai substituir o que já existe. Agora, se eu usar a operação Add e eu colocar aqui 0.2, ele vai adicionar 0.2. Porém, se eu passar mais uma vez, ele vai adicionar mais 0.2, mais 0.2, assim por diante até chegar ao total de 1 naquele vértex, ok? E eu tenho o Smooth, que é o que a gente vai usar no momento agora. O que o Smooth faz? Quando eu passo o Smooth em um vértex aqui, por exemplo, ele espalha um pouco do peso do joint para os vértices mais próximos, né? Esse aqui não é um modelo muito legal para a gente trabalhar isso, porque ele é muito low poly, ok? Mas onde que eu vou procurar fazer isso aqui no geral? No torso dele, tá? A gente vai dar um jeito naquela perna ali, mas os primeiros casos que eu vou usar aqui vai ser no torso, que eu vou passar o Smooth aqui, ó, para ele distribuir um pouco para cá. Então, o que isso vai me trazer de diferente é o seguinte: quando eu dobrar corpo dele aqui, olha só, ele está dobrando muito seco aqui, ó, e trazendo tudo de uma vez aqui, ó. Tá, a malha está entrando ali, ó, tá vendo? Ó, tá dobrando aqui, não está ficando legal. Se eu adicionar um pouco desse aqui para cá, eu só vou passar o Smooth e ele vai espalhar um pouco, ó, o peso, tá? Vai espalhar. Eu vou vir aqui para fazer o Mirror, né? Ó, Mirror. E aqui, mesma coisa, eu vou suavizar a influência da malha aqui. Tá? Tanto aqui embaixo, quanto aqui em cima. E vou espelhar novamente. Tá? Então agora, já está dobrando de um jeito diferente. Não está ficando muito legal. Tá? Então, eu vou trabalhar um pouco melhor. Talvez se eu tirar isso aqui, ó, em Replace, colocar 1 novamente, né? Segurar Ctrl para tirar, acho que vai ficar mais legal. Espelhei. Então agora, quando eu seleciono esse, ó, eu tenho que adicionar um pouquinho de influência no da frente. Ó. Então vou clicar aqui, Paint Skin Weight Tool,
e adicionar um pouquinho aqui, ó. Então, como eu não quero colocar 100%, eu vou colocar aqui, ó, 0,5, metade do valor, né? Um pouquinho, pronto. Aqui, aqui, aqui. Vou selecionar aqui, ó, tá? Esse personagem é um personagem, vou zerar aqui, esse personagem ele é um personagem difícil de configurar o peso das coisas, justamente porque ele tem pouco polígono, né? Então a gente tem pouco espaço para trabalhar ali. Então, ó, no caso da perna aqui, como eu estava falando antes, voltando ao caso da perna, se eu criei a animação na timeline, eu vou colocar na pose que eu quero, tipo aqui. Vou pegar a pintura de peso. E aí no caso da influência do central, eu vou adicionar ele um pouco aqui, para ele não distorcer tanto a perna do personagem. Tá? Então agora quando ele mover ali, ó, talvez eu possa colocar um pouquinho mais, colocar 1 de resistência. Ó, esse joint de cima agora ele vai oferecer um pouco de influência. Então esses mesmos vértices têm tanto influência do joint raiz, quanto desse aqui responsável pela coxa, tá? Porque a função desse daqui de cima vai ser oferecer resistência para que não distorça completamente ali, né? Aí agora aqui, ó, eu vou fazer o seguinte. Eu acho que eu vou tirar um pouco da resistência desse aqui. Vou pegar o joint principal. O joint principal não, desculpa, o joint da coxa. Vou adicionar um pouco de influência aqui em cima. Talvez usando o smooth mesmo. Ó, tá? Para ele distorcer menos. É melhor do que a malha. É melhor que a malha entre, né? Do que ela simplesmente se deforme toda. Vou pegar o replace e vou tirar um pouquinho aqui também, tá? Então, ó, agora a malha tá mais ou menos, né? Tirar de longe não aparece. Talvez adicionar um pouquinho aqui. Não, aí ela vai começar a entrar. Então acho que essa aqui vai ser a melhor solução para o caso, tá? O maior problema de personagem low poly é na hora de trabalhar o rigging, tá? Devido a essas distorções. Por exemplo, os dedos aqui, ó, como tem pouquíssimo polígono, né? Se eu mexer ele aqui, ó, ele está dando uma leve distorção na parte de baixo. Leve não, uma boa distorção na parte de baixo, tá? Devido à baixa quantidade de polígono, tá? Porém, como é um personagem para celular, para tablet, né, é muito pequeno, e geralmente o jogador não tem a liberdade de olhar perto do personagem e ver todos esses detalhes, isso são coisas que passam despercebidas, né? Não tem como o jogador olhar esse tipo de defeito. Um exemplo bem claro seria dos personagens de League of Legends, por exemplo esse aqui, a Riven do League of Legends, tá? Então existe esse site aqui, Lowkin, que é uma ótima referência, do qual eu posso vir aqui em 3D Models e observar, né, todos os modelos do jogo League of Legends. Então, se eu der 2 cliques aqui, eu posso ver o personagem maior. Então, a personagem, na visão do jogador, ela fica dessa maneira, correto? Porém, olha só, embaixo da perna dela, a distorção e tudo mais, como é uma coisa bem feia, né? A perna dela chega a parecer de borracha aqui, mas na visão do jogo, isso não é visível. Okay? O pescoço dela aqui também, ó, é bem torto, tá? Chega a ser bem feio. Ó, deixa eu ver se eu posso trocar as animações dela aqui. Pronto, ó. Essa aqui é pior ainda, olha só o pescoço dela. Tá? Então esse aqui é um caso extremo e tudo mais, a gente evita esse tipo de coisa.
tá? Mas a distorção em personagens com poucos polígonos é normal acontecer. A gente só tem que procurar um meio de amenizar, né? Do jeito que o nosso personagem já se encontra aqui, já está tudo tranquilo. Ó, o braço não está distorcendo, né? Ele só está dobrando normalzinho. O ombro, tá? Então, com aquela configuração que eu mostrei no começo da aula, já está tudo tranquilo. O que eu posso fazer aqui, ó, é talvez dar um smooth aqui, ó, no braço, nas regiões. Pegar aqui, aumentar um pouco o pincel, dar um smooth aqui, ó. Tá? Mas tirando isso, tá tudo bem certinho já. Então, lembrando sempre, né, espelhar. Então, essa aula é só. A próxima aula a gente vai começar a trabalhar com os controladores, né, que são essas linhas para controlar o nosso personagem, né, tá? Que vão controlar, na verdade, os joints. E a gente pode colocar funções extras nos controladores, ok? Então é isso. Até a próxima.